Hoje eu vou te mostrar a forma mais fácil, segura, barata e tranquila de você investir em Ethereum ou em Bitcoin sem precisar ficar tirando seu dinheiro do Brasil, ficar fazendo imposto de renda complicado. É o melhor método possível. Olha, de acordo com a nova eleição aí do Trump, já que ele venceu, o mercado cripto disparou agora nesses últimos dias. O Bitcoin, no momento que eu tô gravando, tá aqui subindo 9%, quase 10, 76 mil dólares, all time high, aí topo histórico para quem é investidor de cripto, tá feliz da vida. O ETH, ó, 10, quase 11% de alta. Então, assim, números extraordinários e interessantíssimos, né? Quem tem na carteira já tá muito feliz, tá rindo à toa, né? Tá alegre, mas você não pode deixar também se guiar demais pelas emoções, né? Mas quem ainda não tem na carteira fica querendo muito entrar nessa vibe, entrar nessa onda, né? E aí, será que agora é o momento, já que tá tudo em alta? Olha, tem alguns cuidados que você precisa tomar, eu já vou te explicar cada um deles, mas antes eu vou, né, tirar um pouco das informações aí, o que é o Bitcoin, o que é o Ethereum, e também, além da diferença deles, como é que a gente faz para comprar eles de forma inteligente e interessante. E depois disso eu vou te explicar algumas questõezinhas importantes que são fundamentais para você não ficar mal posicionado nesses ativos. Ó, já comenta aí para mim se você tem cripto na carteira ou você ainda não criou coragem para investir nesse mercado, vai? Primeira coisa que eu vou falar aqui é que esses investimentos em criptomoedas, eles são investimentos alternativos, mas eles são todos classificados como dolarizados, investimentos no exterior. Por quê? Porque essas criptomoedas, elas são todas negociadas principalmente em dólar. Então vamos sempre olhar as cotações olhando na questão do dólar. Se você converte para reais né, e vai comprar fisicamente, cara, beleza, não tem problema. Mas a grande verdade é que para o mundo real, né, na vida real, o real não vale nada e as pessoas vão negociar em dólar, tá? Então começando aqui com o Ethereum. O Ethereum ele tá valendo aí 2.600, quase 2.700 dólares, tá? Valores muito consideráveis, subindo agora 11% aqui, super volátil, a gente sabe. E o que é o Ethereum, né? Ele é uma plataforma de tecnologia descentralizada. Diferente do Bitcoin, que é para ser uma moeda, uma reserva de valor, um meio de troca, a proposta do Ethereum é um pouquinho diferente. A ideia deles aqui foi criar uma plataforma em que é possível construir programas que são contratos inteligentes. Eu não vou entrar muito em termos técnicos, mas basicamente é uma plataforma, é uma forma de programadores e empresas utilizarem aí aplicativos, programas, até jogos para justamente usar da blockchain para isso. Que é uma aplicação prática? Quem sabe um dia a gente pode ver eleições sendo feitas na blockchain, invioláveis, infalsificáveis, enfim, totalmente seguras, tudo rodando através aqui de computação na sua mais pura essência, né? Pela blockchain, sendo impossível você burlar ela. Já o Bitcoin aqui, com praticamente 76 mil dólares, o pessoal conhece bem, é aquela moeda famosa da ouro digital, que está servindo aí como reserva de valor e instrumento deflacionário já para muitas pessoas, muitos bancos privados e agora também muitos bancos centrais. A gente já viu vários países abertamente comprando Bitcoin e quem sabe agora a gente vai ver ainda mais. Ó, eu não sei se você gosta de Bitcoin ou de Ethereum, mas se você gosta desse vídeo, considere deixar o like e se inscrever, vai? Bom, e qual que é o melhor, né? Será que eu tenho que ter Ethereum? Será que eu tenho que ter Bitcoin? Será que eu tenho que ter os dois? Será que eu tenho que ter mais um ou mais outro? Olha, vai muito do seu gosto, do seu perfil de investidor. Na minha opinião, o Bitcoin ele é mais importante do que qualquer outra criptomoeda, porque ele ainda carrega muito a questão de ter um limite máximo, né, de impressão de Bitcoins e também aquela questão de que ninguém sabe quem criou. Então, tem um certo componente místico de que, bom, é um ouro digital, né? Tem uma quantidade limitada e isso faz com que ele seja um pouco mais valioso, na minha opinião. O ETH é o seguinte, eu acho uma iniciativa muito interessante, também teria na carteira, não tenho nada contra, mas ele não tem limite de impressão, podem imprimir quantos for necessário. E nada mais é do que uma empresa feita para ganhar dinheiro. Nada contra, acho super legal, mas assim como todo mundo no mercado, vou mostrar para vocês aqui, olha, assim como o mercado mesmo faz, o Bitcoin ele é dominante no mundo cripto. Tá? Praticamente 60% de todas as criptos são Bitcoin. Então, o ETH aqui é 12, 13. Então, o Bitcoin ele é mais importante para o mundo cripto por diversas questões. Né? Ele acaba sendo descentralizado de verdade, ele realmente está na mão de muitas pessoas diferentes, não tem um único dono, não tem quem controla. Por isso que ele é tão mais valioso e por isso que eu gosto um pouco mais dele. Mas isso não impede você de ter os dois na carteira. Inclusive, isso é muito bom ter os dois na carteira.
Beleza, mas e como é que eu faço para comprar, né? Você falou, não, né, prometeu tudo e tal. É o seguinte, pessoal, tem várias formas de comprar Bitcoin ou Ethereum, as cripto em geral. Você pode comprar a própria cripto em corretora, você pode comprar com P2P, que é de pessoa física, você pode comprar aí corretora fora do Brasil, tem várias formas. Mas todas elas são um pouquinho trabalhosas, porque sempre tem alguma burocracia. Ou você precisa mandar o dinheiro para fora do país, ou você precisa fazer uma declaração de imposto de renda que é complicada, ou você tem que achar alguém na rua para comprar e não confia da pessoa, você sabe lá se vai levar um golpe da OLX ou não. Então, o que eu aconselho o pessoal a fazer que tem interesse é estudar esses três ativos. O primeiro de todos é o ETH-E11, que é um ETF que replica o índice do ETH. É muito simples, não tem mistério, e da mesma forma que existe o ETH-E11, existe o BITH-11, que vai replicar o preço do Bitcoin. Então aqui a gente tem ETFs negociados na própria B3, a Bolsa de Valores do Brasil, em que o imposto de renda é simplificado, você vai estar investindo de forma totalmente segura, legalizada e com baixíssimas taxas de administração para você fazer esses investimentos aqui na sua carteira, aqui no Brasil, de forma tranquila e simplificada. Agora, a cereja do bolo é o seguinte: se você quer ter um portfólio que tem os dois já de cara, aí tem o Hash 11. O que é o Hash 11? Ele é um ETF que contempla os seguintes ativos. Ele tem Bitcoin, ETH, Solana, Ripple, Cardano, vai uma série deles aqui, tá? E a gente tem os percentuais. Então, no próprio Hash 11, o Bitcoin já tem 75, 76% de peso. Depois vem o ETH com 15, aí vem Solana e aí vem os outros. Ou seja, essa aqui é uma forma um pouquinho mais cara, a gente vai ver a comparação, mas de você conseguir comprar aí vários ativos cripto de uma vez só, de forma simplificada, diversificada, legalizada e super segura, porque é direto na bolsa. Olha a comparação dos três aqui, que todos tratam de cripto, né? Então, o ETH11 ele vai trabalhar apenas com a referência do Ethereum mesmo, né? Não tem segredo, vai seguir o preço dele. O BitH11 do Bitcoin e o Hash 11 vai pegar ali aquela cesta com várias moedas. Quando a gente compra um ETF com mais de uma moeda, mais de um ativo, mais de uma ação, ele tende a ser mais diversificado. Isso eu acho que é um componente muito bom para sua carteira, principalmente se você não quer ficar tendo que acompanhar cada um daqueles ativos, cada balanço de cada empresa, porque isso é muito moroso e demora muito. Então eu acabo gostando um pouquinho mais de ETFs que são diversificados. Mas nada impede você de comprar somente o ativo específico, né? Se você sabe o que está fazendo, se na sua carteira tem outros ativos que fazem aí a questão de fazer a correlação inversa, você não ficar overalocado em uma classe, você sabe fazer tudo isso, não tem problema nenhum você comprar só um ETF. Ou então comprar os dois juntos ou até mais, né? Não tem problema nenhum. E aqui a gente tem a comparação entre esses ativos, né? Eu fiz questão de colocar aqui o Ibov para a gente comparar a questão da volatilidade, tá? Isso aqui tem mais ou menos aí 3 anos já, os dados são limitados, mas a gente percebe de cara que investimentos em criptomoedas, eles são muito mais voláteis por causa de alguns componentes, né? Primeiro, são mercados que são um pouco menores, menores do tipo, poxa, eu entendo que eles em market cap vale mais do que a Petrobras, por exemplo, só que como o book é muito descentralizado, os preços são voláteis, é simples assim. Ok. E eles têm um componente secundário ainda de que tem a valorização do dólar que mexe com tudo isso. Tá? Então, para você que é brasileiro, está olhando seu portfólio, né, dolarizado para reais, enfim, olhando dessa forma pelo câmbio, você vai ver a variação dupla das coisas. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso. Mas não quer dizer que são mercados ruins. Muito pelo contrário, são mercados muito bons, deflacionários, te protegem aí de tanta impressão de dinheiro, por exemplo. Mas se eu desconsiderar aqui só o Ibov, né, deixa ele para lá um pouquinho, a gente percebe que a gente tem essas três linhas que elas são muito parecidas, né? Notem como elas são muito parecidas, muito correlacionadas, né? Então, o mais de cima de todos aqui, a gente sabe que é o Bitcoin. O Bitcoin, ele tende a se valorizar mais, mas não no sentido percentual, não é isso. Eu sei que as pessoas buscam isso, né? Mas ele tende a ser um pouco mais consistente. De vez em quando vem uma nova cripto que sobe 1 trilhão% e todo mundo fica querendo falar, eu queria ter comprado ali R$ 1.000 naquela cripto. Beleza, legal. Mas quando você pensa em longuíssimo prazo, ou então longo prazo, você sabe que o Bitcoin ele vai ser um pouquinho mais consistente nas altas dele. Você sabe que por mais que é um mercado de alto risco e volátil, ele é o último que você vai se preocupar que vai cair para zero ou que vai simplesmente quebrar, enfim. Tem todos os anteriores
uma escadinha para darem problema antes, tá? Então ele acaba sendo um pouquinho mais valorizado e geralmente sobe um pouquinho mais, na maioria das janelas pelo menos. Mas isso pode mudar, lógico. A questão toda é a seguinte, tá? Dentre esses aqui, o que menos se valorizou acabou sendo o Ethereum, né? Por quê? Porque o mercado do Ethereum tá ali, não está se valorizando tanto, algumas soluções não estão surgindo concorrentes, como a Solana para algumas coisas, dentre outros, e faz com que os investidores busquem aí retorno em outros ativos. Ainda assim, o Ethereum é a segunda maior moeda, ele é muito relevante, muito dificilmente vai perder o posto de segunda, tá? Ele é muito relevante para a comunidade já se tornou um ativo de muito valor também, mas ele está aí talvez subvalorizado. Talvez ele seja a oportunidade de fato de valorização de subir de forma que o Bitcoin já subiu e tantas outras já subiram. E olha só que interessante, aqui no meio a gente tem o Hash 11, né? Essa linha azul aqui central entre os dois. Então é mais ou menos isso que um portfólio muito diversificado ele faz na prática. Ele vai pegar a média de vários ativos e vai deixar aquela linha valorizada ali. Então você dificilmente vai ter a linha máxima, né? O ativo que mais valorizou, mas você também nunca vai ter aquele que foi pior, ou aquele que, por exemplo, quebrou, foi para zero, porque você vai estar diversificado, vai pegar a média daqueles ativos. E ainda assim, ele traz retornos excelentes. Olha, como último aviso, a gente precisa lembrar que investimentos em cripto, ações, até mesmo renda fixa, tá? Você precisa ter um perfil adequado para aquele tipo de investimento. Você tem que ter muita clareza disso. Se você precisa fazer isso, ou não tem carteira de investimentos ainda montada, eu recomendo aqui as minhas, tem um QR Code na tela, link na descrição, ofereço as minhas, mas o ponto todo é que você como investidor tem um estado atual e tem um estado desejado que você quer chegar, de carteira e enfim, de perfil. E você precisa construir uma transição entre isso. Então não é só porque você viu esse vídeo hoje, porque está todo mundo comprando, que você deve simplesmente ir lá e comprar 5, 10% do seu patrimônio em criptomoedas. Não faz sentido. Você precisa fazer isso de forma gradual, planejada, controlada. Então a dica aqui de ouro, que eu acho que até vale mais do que questão aqui dos ETFs, enfim, diversificação, é você fazer entradas fracionadas, fazer esses aportes aí de forma puxando um preço médio mesmo ao longo do tempo. Então se o seu interesse é comprar, sei lá, 5, 10% de criptomoedas na sua carteira, divide isso em 5, 10 entradas a cada 3 semanas, a cada um mês, para fazer um preço médio ao longo do tempo. Porque senão você pode comprar agora, que é o preço mais caro da história. Não vale muito a pena comprar no preço mais caro. Não tudo, pelo menos. E aí você corre o risco de ficar mal posicionado. Vai que o negócio cai 20% aí nas próximas semanas. E aí ficou você ali no topo histórico comprado, dá aquela dor de barriga, vai ficar incomodado. Então assim, poxa, faz um plano de transição de carteira, vai fazendo as compras graduais. Isso vai ser muito melhor para o seu bolso, para sua cabeça, né, para suas emoções como investidor. E você vai ser muito mais duradouro nesse mercado. Quando a gente fala de cripto, as emoções elas vão aparecer. Tá? Então não coloca mais do que você pode perder e esteja sempre alinhado com o seu perfil de risco e também com a classe de ativos na sua carteira. Não sai comprando adoidado, porque isso aqui vai mexer com essas emoções. E se você quer uma classe de ativos um pouco mais tranquila, mas que também é dolarizada, como o SP500, por exemplo, eu tenho um vídeo recomendado aqui que eu ensino como fazer a compra desses ativos dolarizados, né, que são do exterior, mas comprando aqui pelo Brasil, pela B3, da forma mais simples também e mais fácil para você. Obrigado pelo seu like e lembre-se que investir certo resulta capital.